Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no KMBus Esportes e hoje eu venho trazer os meus palpites e as minhas análises para a rodada de Wild Card da NFL. Os playoffs chegaram e nesse sábado já teremos dois grandes jogos pela frente, começando com San Francisco 49ers e Seattle Seahawks e depois mais tarde Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers. Então, sem enrolar muito, já vamos começar aqui com esse primeiro confronto entre Seattle e São Francisco. O jogo é em São Francisco, no Levi's Stadium. E aqui eu acho que o único fator que pode equilibrar o jogo é o fato de ser um confronto divisional, a rivalidade, a tensão da partida. E quem sabe isso tudo pesar no Brock Purdy, pesar para que ele não faça um grande jogo. Eu acho que isso pode dar uma equilibrada no jogo. Porque além de serem equipes de prateleiras diferentes em termos de qualidade, o San Francisco 49ers está bem à frente do Seattle Seahawks, na minha opinião. O matchup é muito ruim para Seattle, porque como que Seattle joga? Seattle corre entre os tackles com Kenneth Walker e explora o fundo do campo com o Geno Smith. Então corre, espera que a defesa fique mais perto do box, fique mais perto da linha, para que o Geno Smith tenha espaço no fundo do campo e ele faça passe em profundidade. Mas enfrenta nada mais nada menos do que a melhor defesa terrestre da liga, com Nick Bosa, o Armstead, enfim, e tudo mais. Eu acho que aqui não vai ter como para Seattle vencer esse jogo. Seattle, eu separei aqui, sempre que Seattle correu para menos de 110 jardas na temporada, isso aconteceu em 9 partidas do ano. Foram 3 vitórias e 6 derrotas. Quando passou dessa marca, foram 6 vitórias e 2 derrotas. Então, e o San Francisco 49ers cedeu mais de 110 jardas apenas 3 vezes no ano. E assim, cara, é muito difícil. Os Niners, eles cederam menos de 100 jardas, pegando um recorte um pouquinho menor, uma vez na temporada, que foi... Quer dizer, eles perderam uma vez na temporada cedendo menos de 100 jardas, que foi pro Chicago Bears na semana 1. Então de lá pra cá, sempre que eles cederam menos de 100 jardas, eles venceram. E isso aconteceu nas 2 partidas contra Seattle nesse ano. Seattle correu para 36 jardas na semana 2 e correu para 70 jardas na semana 15. Além de tudo, o Seattle Seahawks perdeu a batalha dos turnovers nas 2 partidas. Então, eu acho que aqui é muito difícil para Seattle vencer esse jogo, muito mesmo. E sem contar que a defesa terrestre do Seahawks é ruim contra um ataque excelente terrestre dos Niners com Christian McCaffrey. Eu acho que tudo conspira para uma vitória dos Niners, até uma vitória tranquila por talvez mais de uma posse. E o único fator que pode equilibrar isso é a rivalidade. Enfim, meu palpite aqui é San Francisco 49ers. Passando para o jogo de mais tarde, às 10h15, teremos Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers. O jogo é em Jacksonville, na Flórida. E aqui eu acho que é um jogo muito mais parelho do que parece. Você olha os dois times e você talvez pense, o Los Angeles Chargers é melhor e vai vencer com tranquilidade. Mas além do fator casa pro Jacksonville Jaguars, eu acho que o matchup é bom para eles. Porque a defesa terrestre dos Jaguars é ok, e isso pode acabar limitando o Justin Herbert. E a defesa terrestre dos Chargers é muito ruim. E com o Etienne em campo, isso pode ser um problema. Se o Etienne conseguir correr bem com a bola, eu acho que os Jaguars podem surpreender nesse jogo. No final das contas, eu imagino aqui um jogo decidido por uma posse, talvez no quarto período, e com o Justin Herbert fazendo a diferença. E apesar do Trevor Lawrence ser um excelente quarterback, o Herbert está um nível acima ainda. Então aqui o meu palpite é Los Angeles Chargers. Mas aqui, cara, é muito difícil. Se o Trevor Lawrence cuidar da bola e o Etienne correr com ela, eu acho que os Chargers podem perder aqui. Eu acho que os Jaguars podem acabar surpreendendo. Tem o fator casa, como eu disse. Eu imagino que vai ser talvez o grande jogo da semana, seja esse Chargers e Jaguars no sábado à noite, hoje à noite, às 10h15. Passando pro domingo, o primeiro jogo do domingo é às 3 horas entre Buffalo Bills e Miami Dolphins. O jogo é em Buffalo e aqui eu acho que vai ser o maior atropelo da rodada. Se Miami vencer esse jogo, eu vou ficar muito, muito, muito surpreso. Por quê? O Tua Tagovailoa não joga. Os Bills já seriam favoritos com ele em campo. Muito favoritos. O Buffalo Bills talvez seja o melhor time da Conferência Americana. E o Miami Dolphins tem muitos problemas com turnovers e tudo mais. Sem o Tua,
com o Skylar Thompson, esse time não é incapaz de produzir ofensivamente. E apesar do... quer dizer, apesar não. O Baltimore Ravens, por exemplo, ele também é um time que é muito fraco ofensivamente. Sem o Lamar Jackson, no caso. Que não deve jogar. Mas eles têm uma defesa espetacular, talvez a melhor defesa da Conferência Americana. E Miami não tem isso. Então eu vejo aqui o Josh Allen passando para 250 jardas, 2, 3 touchdowns. Eu acho que os Bills vencem aqui por 2 ou até 3 passes de bola. São um time muito melhor do que os Dolphins sem o Tua. E agora, é preciso dizer que no Wild Card sempre temos uma surpresa. E a partida das 6h30 do domingo é entre Minnesota Vikings e New York Giants. E na minha opinião, aí que está a surpresa da semana. Eu acho que os Giants vão vencer esse jogo em Minnesota. Por quê? Eu gosto do matchup para os Giants aqui. Os Giants têm o Saquon Barkley, são um dos melhores times correndo com a bola na liga. Tem o Daniel Jones também, que corre muito bem com a bola. E enfrenta uma defesa muito fraca contra o jogo terrestre, que é a defesa de Minnesota. Aí já é um fator. Segundo fator, o Kirk Cousins é o quarterback que mais sofre blitz na temporada. As equipes mandam blitz no Kirk Cousins porque a linha ofensiva dos Vikings é ruim. E, consequentemente, ele é o terceiro quarterback mais sacado. E ele é o quarto quarterback mais derrubado. Então a pressão chega nele. Os times chegam no Kirk Cousins e a linha ofensiva dos Vikings não segura. E, por que eu falei do matchup? O New York Giants é a equipe disparadamente que mais manda blitz no quarterback adversário. Cerca de 39% dos snaps, os Giants mandam blitzes para cima do quarterback adversário. Com isso, eu imagino um cenário em que o Kirk Cousins é muito pressionado, ele não consegue acionar o Justin Jefferson constantemente. O Dalvin Cook acho que pode ser um ponto de desequilíbrio nesse jogo. Se ele correr bem com a bola, eu acho que o Minnesota vence. Mas eu também vejo a equipe dos Giants segurando o Dalvin Cook, limitando ele a 100 jardas no máximo, 80 jardas terrestres. E por outro lado, o Saquon Barkley passa disso, chega a 100, 150 jardas terrestres no jogo. E em um jogo de poucos pontos, eu não imagino muitos pontos nessa partida, os Giants vencem os Vikings. Vale lembrar que esse jogo já aconteceu na temporada e o Minnesota Vikings venceu por 3 pontos com o field goal no último segundo do jogo. Mas aqui é feeling, eu tô sentindo que o New York Giants vai surpreender e vai bater o Minnesota Vikings. Até porque, só um adendo, eu também acho que a fórmula dos Vikings não é uma fórmula saudável, digamos assim. Por quê? O Minnesota Vikings foi um dos melhores times da temporada regular. Uma campanha de 13 vitórias e 4 derrotas. Mas o Minnesota Vikings, 11 das 13 vitórias foram decididas por uma posse de bola. É a maior marca da história da liga. O Kirk Cousins teve 8 drives de vitória no quarto período. E isso é um mérito, óbvio. O Kirk Cousins tem o mérito dele por conseguir isso. Mas eu acho que isso não é saudável no sentido de assim, quando você chega nos playoffs e você vai enfrentar um time que até é mais fraco como os Giants, você não amassar, em algum momento você vai perder. E nos playoffs, como você perdeu, tá fora, eu acho que isso pode acontecer nessa partida. E eu também não vejo essa defesa de Minnesota forte o suficiente pra segurar num quarto período ali. Vamos supor, os Giants estão vencendo, eles vão correr com a bola com o Saquon Barkley pra queimar relógio. Eu acho que a defesa dos Vikings não segura o Saquon Barkley. E por isso eu vejo os Giants vencendo aqui. Indo para o domingo à noite, teríamos um grande jogo entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. Por quê? Porque de um lado nós temos Joe Burrow, o Joe Mixon, o Ja'Marr Chase, o T. Higgins, o Boyd. Assim, é um excelente ataque dos Bengals e uma defesa subestimada. Uma defesa que não é de elite, não. Mas é uma boa defesa, uma boa unidade. E do outro lado nós temos sim uma defesa de elite no Baltimore Ravens, uma das melhores defesas da liga. Acho que a segunda melhor defesa dos playoffs, só perde para a dos Niners, a melhor da Conferência Americana. Mas nós não temos Lamar Jackson. E sem o Lamar Jackson, esse ataque do Baltimore Ravens é incapaz de pontuar. Eu imagino aqui, talvez a defesa dos Ravens até force algum turnover, talvez até limite o ataque dos Bengals a 20, 25 pontos no máximo. Mas o ataque dos Ravens eu acho que não vai produzir isso. Eu acho que vai fazer 10 pontos no máximo, 15 pontos no máximo. Eu não vejo os Ravens correndo para 3 touchdowns no jogo, lançando para 3 touchdowns, enfim. Eu acho que aqui os Bengals vencem. Talvez até pareça que o jogo vai ser meio chato por conta da defesa dos Ravens, mas eventualmente o ataque dos Bengals vai assumir a frente do placar aí e depois não vai perder mais. Então eu vejo os Cincinnati Bengals vencendo. Indo para segunda-feira, sim, nós temos rodada na segunda-feira aqui no Wildcard. Às 10h15 nós temos
Tampa Bay Buccaneers contra Dallas Cowboys. Tom Brady mais uma vez vence a sua divisão. Tom Brady mais uma vez está nos playoffs. Ele tem 22 temporadas saudáveis na liga, em 21 delas ele foi para pós-temporada. É um feito inacreditável. A gente sabe como que o Tom Brady joga em playoff, ele é outro cara em pós-temporada. Ele brilha, ele passa por cima das dificuldades da equipe e vence os jogos. E aqui eu também acho que pode ser um jogo bem chato para Dallas. Em termos de talento, eu acho que não existe comparação. O time do Dallas Cowboys é muito mais talentoso do que o time do Tampa Bay Buccaneers. No entanto, aqui o grande matchup do jogo, na minha opinião, vai ser os turnovers do Dak Prescott contra a capacidade de forçar turnovers da defesa dos Buccaneers. Por quê? O Dak Prescott ele é o quarterback que mais foi interceptado na temporada. Isso é inacreditável. É um ano bem abaixo do Dak Prescott, na minha opinião. Esse time de Dallas poderia até ter vencido a divisão e ficado com a seed 1 se ele não cometesse tantos turnovers. Mas a defesa dos Buccaneers é uma das que menos forçam turnovers. Então, assim, de um lado nós temos um time que comete muitos turnovers e do outro uma defesa que não força turnovers. O que vai prevalecer? A defesa dos Buccaneers vai ser capaz de forçar os turnovers do Dak? Se der campo curto pro Tom Brady, a maioria das interceptações do Dak foram no campo de defesa. Se o Tom Brady tiver campo curto, eu imagino que Tampa possa vencer esse jogo. Mas o meu palpite ainda é Dallas, porque eu acho que o Dak vai acabar cuidando um pouco melhor da bola. O jogo terrestre de Dallas vai entrar com o Zeke, com o Pollard. E temos um fator no Tampa Bay Buccaneers que é, assim, eles têm disparadamente o pior ataque terrestre dos playoffs. O Leonard Fournette não consegue mais correr com a bola, assim, é terrível, o time não consegue correr com a bola. E isso acho que vai acabar sobrecarregando o Brady, ele vai ter que lançar a bola 40 vezes no jogo. E o Micah Parsons vai chegar nele, a defesa dos Cowboys vai acabar chegando nele. Então, aqui eu imagino que Dallas vença a partida. Mas eu acho que vai ser um grande jogo também. Pra mim, aqui os grandes jogos serão um em cada dia. Os Jaguars e Chargers no sábado, que talvez seja o jogo mais divertido dentre todos. Giants e Vikings no domingo. Talvez seja o jogo mais em aberto, na minha opinião. Eu acho que... Eu falei que os Giants são uma surpresa, mas eu acho que é muito aberto essa partida. E na segunda-feira, talvez o jogo não seja tão divertido assim, um jogo de poucos pontos, mas um jogo equilibrado entre Cowboys e Bucks. E eu vejo Cowboys passando. Com isso, na semana que vem, nós teríamos Philadelphia Eagles, que é o seed 1 da Conferência Nacional, enfrentando o New York Giants, que seria o seed 6 e o seed mais baixo ao passar. E o outro confronto seria entre San Francisco 49ers e Dallas Cowboys. Na Conferência Americana nós teríamos o Kansas City Chiefs com a seed 1, enfrentando o Los Angeles Chargers com a seed 5 passando. E o outro confronto entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals em Buffalo. Esses são os meus palpites. Se você concorda, se você discorda, deixem nos comentários, deixem o like no vídeo, ativem o sininho, se inscrevam no canal. E é isso, vamos ver essa semana de Wildcard que promete ser espetacular. E é isso, né? Até a próxima, semana que vem tem mais, tem análise do Wildcard, tem a previsão pro Divisional Round. E é isso.